Como começar do zero? Não tenho nada. Bom, primeiro, espero que você realmente entenda que esse assunto é muito polêmico e se você clicou aqui, com certeza esse conteúdo vai te levar a algumas experiências aí, algumas reflexões e alguns conhecimentos que você com certeza não encontrará em outro lugar. Bom, o fato é que precisamos sempre dividir o problema que talvez seja grande em menores pedacinhos. Então, imagine você que fracionar esses problemas gigantes faz com que você comece a lidar com situações menores. E conforme você vai tendo mais facilidade em resolver esses problemas menores, por durante um determinado período, a soma dessas ações de menores impacto, somadas ao longo do tempo, vai trazer um resultado significativo. Esse, com certeza, é um dos segredos. Segredo que você deveria começar a utilizar agora. Porque se você pretende começar do zero e não tem nada, eu digo para você que realmente está faltando muito. Mas não está faltando muito no sentido de não ter, está faltando muito no sentido de não saber que você já tem o principal. E o principal é o que você realmente é, a sua personalidade, o seu jeito, né? A sua individualidade, os seus sonhos, os seus desejos, o seu comportamento. Isso é o principal, a sua vida. Então comece a entender que independente de qualquer situação que você esteja vivendo complicada, isso vai passar, porque o tempo já está, na verdade, carregando os pedacinhos. Já está levando embora realmente algumas partículas e pode ter certeza que com um pouco mais de dedicação da sua parte, daqui a pouquinho as coisas vão estar resolvidas. Se lembre sempre que Lembre-se sempre que a fé move montanhas. E pode parecer difícil, sempre, mas nunca será impossível. Porque se outras pessoas fizeram, você também é capaz de fazer. E pode ter certeza que pessoas já superaram situações muito mais complicadas do que a sua. Então, o porquê você realmente não vai conseguir superar essa condição, situação que você está realmente vivendo? Eu tenho certeza que vai. Agora, o fato é que quando eu pensei realmente nesse vídeo, eu pensei em levar para você uma experiência minha, porque eu comecei dessa forma. Eu comecei realmente do zero e não tinha nada. Então, entenda você que o primeiro é você entender que independente de não ter nada, você tem o melhor de tudo, porque você está vivo, viva, você tem fé, você tem esperança. E se você tem saúde e disposição, você já está na frente de muitos. E se você não tem a disposição, passe a entender que o nosso corpo é uma máquina. Se você passa o dia inteiro dormindo, o dia inteiro encostado, sentado, sentada, o dia inteiro sem se interessar por nada, você acaba acostumando o seu corpo a estar naquela situação de baixa frequência. Então você precisa desacostumar, você precisa fazer com que o seu corpo entre numa outra frequência de energia, onde você comece a ter mais amor, onde você comece a ter mais prazer pelo movimento, pelos resultados. Mesmo que nesse começo os resultados sejam muito pequenos. Bom, a partir do momento que você entende isso, que você já começa a elevar a sua frequência de energia, então você precisa fazer uma leitura de você mesmo, mas você não pode estar lidando com você de forma sentimental, tem que ser de forma racional. Sem egoísmo, sem vaidade, sem ego, sem nada que possa interferir nessa análise. Tem que ser uma análise muito fria e racional, pensada.
em cada detalhe. Você precisa entender quem você é, o que você realmente tem, porque muitas vezes você está pensando que não tem nada e você já tem o suficiente para começar algo. O problema é que você está tão desmotivado, tão desmotivada, cansado, cansada, que você não tem energia para realmente pensar em coisas novas. Você não consegue entender que muitas vezes basta mudar um pouquinho na nossa vida e os resultados começam a aparecer. Mas você precisa entender tudo o que você realmente tem de bom e de ruim. E comece, na verdade, de forma muito mais específica naquilo que é ruim. Faça uma lista daquilo que você faz e não é bom. Você, mais do que ninguém, se conhece. Então, comece a entender se você fuma, se você bebe, se você usa algum tipo de substância tóxica, se você, na verdade, gosta de jogo, se você tem algum vício. Comece a fazer aí uma avaliação criteriosa, se você tem preguiça, se você, na verdade, deixa tudo para depois, se você consegue organizar os seus espaços, limpar onde você está. Então, comece a fazer uma avaliação muito criteriosa com relação a essas situações que não são tão boas assim. E a partir do momento que você começa a entender essas coisas, listando, para que isso fique algo palpável, para que você possa se lembrar daqui a pouco tempo se mudou alguma coisa, coloque data nesse registro e pense em guardar aí esse papel. Independente de ser aí um sulfite, independente de ser um papel de pão, independente de ser uma folha de caderno, você precisa guardar isso. E daí então, a partir do momento que você terminar de fazer essa lista, você vai começar a entender quais são ali, para começar, quais são os vícios que te traz mais prejuízo. Por exemplo, quem gosta de ficar aí no bar bebendo e conversando demais, está desperdiçando dinheiro e o tempo. Detalhe, o prejuízo maior é com relação ao tempo, porque você não compra tempo. Se você gosta de jogos e perde tempo com isso, perdendo dinheiro e perdendo tempo. Detalhe que quando você bebe, você perde saúde também. Então, quando você está bebendo num bar e conversando e fazendo isso constantemente, e fazendo isso todos os dias, você está tomando 3 prejuízos só no primeiro momento. Por quê? Porque você perde saúde, perde dinheiro e perde tempo. Então, esses 3 você já perde no começo. E depois você perde o tempo que está por vir. Porque você com certeza vai deixar de alcançar os resultados que você queria ou não vai chegar até onde você poderia chegar, porque você desperdiçou o tempo que você poderia estar, na verdade, se preparando. Então, numa segunda instância, num segundo momento, você perde também, né, resultados satisfatórios no futuro, porque você não está conduzindo aqui no presente de forma adequada a sua vida. Bom, só isso ou tudo isso já basta para que você comece a repensar se esse vício é interessante, satisfatório para você, se está te fazendo bem, se você, na verdade, está disposto ou disposta a pagar o preço para mudar a sua vida. Aí, depois vem a questão dos jogos. Você desperdiça tempo, desperdiça dinheiro. Será que isso realmente está te fazendo bem? Será que isso está contribuindo para que você consiga ter um resultado diferente? Ah, mas eu jogo porque quem sabe às vezes eu acerto. Você prefere viver de forma intencional, praticando ações que vão te levar aonde você deseja, ou prefere acreditar no acaso? Entenda que a maior parte das pessoas estão vivendo como se elas não tivessem controle sobre a vida e, como pior, a vida tivesse controle sobre elas. Então, é necessário você
pegar cada detalhe desse, a bebida, o cigarro, o jogo, e começar a entender que isso tudo somado às baladas, né? As alegrias, churrascos finais de semana, né? Comece a somar tudo isso, comece a entender o prejuízo de tudo isso junto. E daí então, muitas vezes, você vai chegar ao resultado que você tem. Veja que muitas vezes você está investindo tudo que você tem no prazer, na alegria, e daí então você nunca tem nada para começar um negócio que vai realmente gerar um resultado diferente. Então, eu começaria dessa forma. Primeiro, fazendo uma avaliação com relação à minha vida, às coisas ruins da minha vida. O que cada coisa dessa está consumindo de mim e tirando do, dos meus sonhos, dos meus desejos, me afastando, na verdade, de tudo isso que eu realmente quero. Então, a primeira avaliação seria essa. A segunda avaliação, e não menos importante, ela já estaria em algo mais estratégico. É você ter aí realmente um plano agora. Você precisa ter também anotado numa outra folha, num outro papel, seja qual papel for, o que realmente você quer que você não tenha e qual o período para você alcançar. Para que isso também vire realidade. Você precisa ter um projeto, um plano. E daí você começa a entender o que está acontecendo no seu dia a dia e você começa a entender o que falta para que você consiga alcançar aquilo que você deseja. Porque você marcou o que você quer, você sabe quanto custa muitas vezes, ou o que vai custar, e você definiu um período para alcançar. Então, quais são as ações, os comportamentos que você deverá ter para chegar até lá? E isso é um segundo critério super importante. A partir do momento que você entendeu os seus hábitos ruins, que você sabe agora que deixando isso de lado, você já vai mudar aí o resultado final, você acaba criando um plano de ação e com esse plano de ação você passa, na verdade, a entender o que está faltando sempre o que está faltando para que você chegue onde você deseja. E daí então, você precisa saber para criar esse plano, saber o que você tem. E é engraçado porque você às vezes tem algumas habilidades e você acredita que essas habilidades não têm preço. Existem um monte de pessoas querendo aprender o que você realmente sabe. Então você poderia pensar nisso. Você talvez poderia criar um curso de artesanato, um curso de algum tipo de comida que você faz, enfim. Às vezes você toca música, criar um curso de algum instrumento musical. Essa forma, na verdade, de vender o conhecimento já é algo que você consegue estar fazendo mesmo sem ter muita coisa. Mesmo tendo só o principal, tendo só o básico, né? Então, pense você que existe esse caminho, que você pode, na verdade, fazer isso, né? Você hoje também pode se afiliar a produtos, tá? Para que você comece, né, a desenvolver um trabalho, a vender produtos pela internet, e conforme você vende produtos físicos ou produtos digitais, você ganha uma comissão, tá? Então você pode pesquisar isso. Talvez seja uma boa ideia. Em contrapartida, você pode arrumar alguma outra atividade se você não tem, está desempregado ou desempregada. Procure sempre ter mais de uma fonte de renda, tá? Não dependa exclusivamente de uma fonte de renda, porque a partir do momento que alguma coisa der errado e você perder, você com certeza vai perder toda a estrutura e vai perder o rumo da sua vida, porque o financeiro mexe com absolutamente tudo.
Bom, então agora que você entendeu o que você tem, isso pode ser uma habilidade, isso pode ser aí algum tipo de, de dom, enfim, entenda realmente o que você tem. E daí então você vai começar a buscar aí qual é a conexão desses pontos, de que forma que essas habilidades podem estar te ajudando nesse plano que você criou para chegar, alcançar, a ter aquilo que você realmente deseja. Então, pense você que a partir do momento que você entende que algumas coisas estão te fazendo bem porque elas te trazem um certo prazer, uma satisfação, uma alegria, mas no final das contas o preço que você paga por isso é muito mais alto do que aquele que você imaginava. A partir do momento que você entende que essas alegrias que você está tendo de forma incontrolável estão te consumindo e fazendo com que você não tenha resultado nenhum, você vai mudar isso. E a partir do momento que você muda isso, você passa a ter resultados, porque você deixa já de estar comprometendo o seu financeiro com esses hábitos que você tinha. Depois, outra, não fique preocupado com o que as pessoas vão achar disso, não. Fique preocupado com o sentimento que você vai ter daqui a um tempo em alcançar aquilo que você deseja, a satisfação, o prazer que você realmente vai ter. Se prenda nisso. Entenda que a preocupação com os outros não vão ou não vai fazer com que as suas contas sejam pagas e nem elas vão, de forma voluntária ou involuntária, pagar essas contas. Então, você precisa cuidar da sua opinião, cuidar daquilo que realmente vai te fazer bem, que é a sua vida. E a partir do momento então que você tem esses bons hábitos, que você começou a entender que agora começa a sobrar um pouco mais de dinheiro, e se você não tem uma renda, você precisa ter a primeira e depois você não pode nunca ter uma renda só. Mesmo que você esteja trabalhando em algum determinado trabalho, você precisa criar uma outra fonte de renda. A internet pode te oferecer essa oportunidade, como também você pode construir essa outra oportunidade aí na sua casa, pensando realmente no seu bairro, pensando na sua cidade, pensando no seu estado, ou pensando a nível Brasil, a nível mundo, enfim, tá? Bom, e entender que o melhor ramo que existe sempre vai estar ligado às vendas, porque quando você consegue desenvolver as vendas para um número considerável de pessoas ou empresas, você consegue, na verdade, alavancar os seus ganhos. Bom, então, a partir do momento que você vai entendendo isso, você vai criando uma tendência para aquilo que você realmente deseja. Porque os caminhos começam a se abrir, porque você agora iniciou o processo. E o segredo da jornada nada mais é do que começar. Quem começa sabe por onde deve ir. Quem pensa em começar não entende o trajeto. Bom, e daí você já começou. E daí você precisa ter mais um critério que é super importante. E esse critério está relacionado a o menos. Porque menos muitas vezes é mais. Se você entender que você precisa de mais dinheiro, você também pode entender que economizando você passa a ter mais dinheiro. Então imagine que você consegue guardar R$ 300 na poupança. E daí então, você não consegue aumento onde você está trabalhando, mas se você fizer uma força e começar a economizar e começar a controlar, administrar todos os recursos que você tem, que você realmente precisa na sua casa, você consegue guardar mais dinheiro. E o porquê que é importante poupar? Poupar vai ser muito importante porque você está criando um fundo de reserva. Pode surgir algum contratempo, então você está seguro ou segura, isso é interessante. Mas o importante é que você
vá entendendo que conforme você cria uma outra fonte de renda, a tendência é você daqui a pouco descobrir uma boa oportunidade. Daí então você tem uma estrutura para que você comece a investir nessa nova oportunidade. Imagine você que você descobriu que lenços estão te dando dinheiro. É uma suposição, é um exemplo, só para ilustrar aí a situação. E daí então você agora tem 10 mil reais guardado, 5 mil, 3 mil, mas você pode pegar 500, 300, 400 e começar o seu negócio. Você pode, e conforme vai vendendo, você tem um fundo de reserva, você consegue ir, na verdade, estruturando o seu negócio devagar, vá sempre com o pé no chão. Mas vá. Bom, a partir do momento então que você entendeu esse critério, mais esse critério, que menos é mais, então muitas vezes você nem precisa a princípio ganhar mais, o que você precisa fazer é gastar menos, para que você consiga ter um resultado melhor. E você gastando menos e poupando, você passa, na verdade, a ter aí um fundo de reserva que pode ser utilizado para patrocinar aí a sua nova ideia que você começou a mobilizar em paralelo com a fonte de renda que você tem, muitas vezes do trabalho. Bom, e pode também utilizar aí para algum contratempo, né? Mas faça isso de forma sempre muito responsável. Entenda que muitas vezes no começo é bem difícil, mas depois, conforme você vai crescendo, melhorando o seu financeiro, as coisas tendem a ficar muito mais fácil. E difícil mesmo é ser realmente pobre. Parece brincadeira, mas quanto mais pobre, mais difícil é a vida, porque você tem que estar fazendo malabarismo o tempo inteiro. Conforme as coisas vão melhorando, vão se tornando mais fácil. Não estou dizendo que será fácil, mas muito mais fácil do que essa condição que eu conheço muito bem. Bom, então agora você entendeu que o menos é mais. Agora o que você precisa começar a entender é que você precisa buscar conhecimento para desenvolver os negócios, para desenvolver a habilidade, para desenvolver aí o seu faturamento. Primeiro você começa a desenvolver um faturamento. E entenda uma coisa com relação ao faturamento, com relação a ganhar mais. Faturamento nada mais é do que os seus ganhos. Você precisa também entender uma outra situação que é muito importante. Talvez o critério que seja mais importante de todos é que você precisa começar pelo básico para depois ir para o avançado. E não do avançado para o básico. Ninguém começa na universidade e termina no primeiro ano do ensino fundamental. É o contrário. As pessoas começam, as crianças, lá no pré, depois vêm para o primeiro ano do ensino fundamental. Parece que agora mudou um pouco. Bom, mas enfim, antes era assim. Né? No meu tempo, eu já não sou mais menino, né? Então, você precisa respeitar essa ordem, respeitar esse processo. E daí então você começa a fazer a fatura nesse negócio em paralelo com o seu trabalho. Daqui a pouco o seu negócio está indo bem, você precisa de mais tempo. Aí você mexe aqui no seu trabalho. Por quê? O seu negócio está oferecendo um resultado satisfatório. Talvez você vá para um outro trabalho, onde esse outro trabalho acabe consumindo menos tempo. Mesmo você ganhando mais no seu trabalho, agora você tem mais tempo para o seu negócio, que já está te oferecendo um resultado satisfatório, e agora você dedicando esse tempo maior, você vai conseguir ter mais resultado no seu negócio, e assim o seu negócio vai crescendo. E é assim que você acaba construindo uma empresa. A princípio, você não precisa de um CNPJ, eu não comecei com um CNPJ, eu comecei com meu nome físico. E você também pode começar aí com o seu nome físico, tá? Você precisa primeiro se preocupar em ganhar dinheiro, não em montar empresa. E precisa entender que empresa nada mais é do que um conjunto de ações para que você consiga ter um resultado, ter lucro, um resultado positivo. Então, se você tiver um conjunto de ações, mesmo trabalhando com o seu CPF, você vai ter uma empresa. Só não vai ter uma empresa formalizada.
Mas a partir do momento que você começa a ver bons resultados e entender a perspectiva de crescimento do seu negócio, trabalhando com o seu CPF, é natural que você vá procurar aí uma maneira de formalizar isso. Então, entenda realmente dessa forma e vá conduzindo sempre a sua vida de uma melhor maneira possível. Porque é claro que é importante que você esteja sempre em paz, que você também não fique se comparando a outras pessoas, porque as pessoas, elas não são iguais. Você pode desejar ter o resultado que algumas pessoas estão tendo, mas é importante você entender que para elas terem esses resultados, elas precisaram de algo muito valioso. E isso está relacionado não a dinheiro, não a preço, a valor. Elas têm o conhecimento. E isso você precisa entender também. Qual o conhecimento que elas têm? Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é virar um piloto de avião, você precisa ter o conhecimento que os pilotos de avião têm. É assim que funciona. Se você pretende virar um piloto de algum tipo de embarcação, então você precisa ter esse conhecimento. E da mesma forma, é para você conseguir todos os resultados na sua vida que você realmente deseja. Você precisa entender isso. Muitas pessoas estão agora dizendo que não tem nada porque elas não têm dinheiro. E dinheiro é só uma energia. Uma energia que vai ser derivada a partir do momento que você tem conhecimento e aplica esse conhecimento e analisa resultado e descarta aquilo que não está funcionando e replica aquilo que realmente é bom. E daí então, no decorrer do tempo, você começa a estar meio que colecionando bons resultados. E o montante faz com que você consiga cada vez mais chegar a lugares onde muitos não chegaram. Mas para isso é necessário que você tenha, sim, primeiro, organização, que você consiga entender alguns critérios, que você consiga saber que ou você, na verdade, muda o jogo, ou o jogo te muda. Ou você passa a ter responsabilidade sobre sua vida, ou você passa a ser vítima do acaso. Ou você deixa de acreditar na sorte, ou você acredita no encontro da capacidade com a oportunidade. Entenda que muitas pessoas estão, nesse exato momento, dizendo que se elas tivessem dinheiro, iriam montar um negócio. E eu digo que a maior parte delas vão acabar com o dinheiro, porque elas não têm o mais importante, que é o conhecimento. A pessoa com dinheiro e sem o conhecimento, com certeza ela vai dissolver o dinheiro. Agora, a pessoa com conhecimento e sem o dinheiro, ela vai fazer dinheiro. Então, sabendo de tudo isso, você precisa começar a entender quais são as possibilidades aí para você dentro do seu perfil. Não existe uma receita para todo mundo, mas existe uma base que serve para todos, desde que ela seja adaptada realmente para a sua vida. Então, comece realmente a entender isso, ver o que está ao seu alcance. Muitas vezes você tem a oportunidade aí no seu bairro de desenvolver algum tipo de trabalho, prestar algum tipo de serviço, seja aí no seu bairro, seja através realmente da internet. Muitas vezes as oportunidades estão aí. Muitas vezes você pode começar a entender aí uma certa necessidade de algum local próximo de onde você mora. Por exemplo, existe um local onde existe várias lojas e essas pessoas têm dificuldade em criar aí algum tipo de arte para o seu negócio, para que elas estejam postando na internet. Você pode realmente fazer isso. Então aprenda a editar imagens, fotos, criar vídeos, né? Aprenda a fazer aí criar o fichário no Google das empresas. Você pode vender esse tipo de trabalho, independente do tamanho, né, da empresa que a pessoa tenha. Você pode oferecer esse tipo de trabalho. Eu vou colocar lá no Google o nome da sua empresa, deixar
o endereço, quando alguém procurar algum tipo de produto, né, o nome da sua empresa vai encontrar. Então, várias lojas têm esse interesse, vários comércios têm esse interesse. Então, é importante realmente você se atentar a essas coisas, porque é o que eu estou dizendo. Você só vai, na verdade, ter a melhor orientação com relação ao trajeto a partir do momento que você iniciar. Espero do fundo do meu coração que esse conteúdo tenha te auxiliado e muito, e que você agora também me auxilie, que você realmente se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, é claro que é super importante, e compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou estão precisando desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui!